Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Hora do Saeb. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e juntamente comigo agora vamos verificar o conteúdo dessa nossa aula. Bem, o título da nossa aula é E agora? Aonde eu vou? Justamente porque o nosso conteúdo vai tratar de ângulos, tá? Então, pegue seu material, pegue sua garrafinha de água e juntamente comigo vamos agora ao praticando. Então, pessoal, como vocês viram, o nosso assunto trata de ângulos. Então, nós teremos aqui questões onde vocês terão que classificar os ângulos, determinar os seus valores ou até mesmo a sua posição. Na questão de número 1, ela diz o seguinte: Mário, ao caminhar de casa, que está no ponto A, até a escola dos seus filhos, para buscá-los, realiza o seguinte caminho. E aí embaixo você tem justamente o caminho realizado por Mário da sua casa até a escola, tá? Seguindo em frente, nós temos agora o comando da questão. Olha lá. De acordo com o desenho acima, podemos perceber que Mário realiza várias trocas de direção. Dentre essas mudanças de direção, as que formam ângulos retos estão representadas nos vértices e aí você tem 4 opções de resposta. Bem, pessoal, para a gente perceber e tentar resolver essa questão de forma correta, primeiramente, é muito importante a gente lembrar o que são ângulos retos. De acordo com a teoria da geometria, ângulos retos são todos e quaisquer ângulos cujo valor numérico é igual a 90 graus. Exatamente igual a 90 graus, ok? E aí, vamos seguir aqui para a figura agora. Vamos voltar aqui para a cartela. Bem, olha só então, pessoal. Deixa eu te explicar aqui, somente na cartela, como é que funciona. Olha lá. Nós temos aí, então, vários ângulos indicados, tá? Então, nós temos aqui, reparem, nós temos um ângulo de 120 graus, nós temos um ângulo de 100 graus, né? Nós temos um ângulo de 60 graus, 90 graus, 70 graus e 90 graus, tá bom? Bem, a questão, o comando da questão, ela pede que você identifique justamente quais são os ângulos retos. Novamente, importante lembrar que ângulo reto é aquele cujo valor é igual a 90 graus. Exatamente igual a 90 graus. Ora, se você reparar bem aqui na questão, você vai ver que os valores numéricos de cada ângulo já estão indicados aí na figura. Tá legal? Então, nós temos aí novamente, reparem, ângulos iguais a 120 graus, 100 graus, 60 graus, 90 graus, 70 graus e, novamente, 90 graus. Logicamente que, como eu acabei de te mostrar, tá? O ângulo reto é aquele cujo valor é exatamente igual a 90 graus. Então, nós temos aqui, ó, este ângulo E e nós temos aqui este ângulo G. Beleza? Agora, tem o seguinte detalhe. Vamos supor que, de repente, a questão ela não informasse o valor numérico de cada ângulo. Como é que a gente faz para identificar esse valor numérico, então? Gente, pelo desenho, você vai ter sempre, tá, o ângulo de 90 graus desta maneira. Ou seja, você vai ter aí duas retas, tá? E esse ângulo vai ser representado por um quadrado e uma bolinha dentro dele, tá bom? Então, sempre que você ver esse desenho aqui, saiba que, embora não apareça, este ângulo aqui, ele vai valer sempre 90 graus. Perfeito? E aí, o comando da questão, ele pede justamente o seguinte, vamos lá aqui, ó. Ele quer que você identifique quais são esses ângulos, tá legal? Então, novamente, você tinha ali ângulos de vários valores, né? Vários valores diferentes, inclusive, tá? E a questão pede, na verdade, que você identifique os ângulos retos, que são justamente os ângulos iguais a 90 graus. Perfeito? Vamos voltar aqui para o desenho, então.
Então, voltando aqui para o desenho, nós temos o seguinte, olha lá. Nós temos aqui, então, os ângulos E e G, tá beleza? Então, esses dois ângulos são justamente os ângulos iguais a 90 graus, ou seja, são os ângulos retos. E aí, de acordo com essa informação, a gente consegue identificar que a nossa resposta é justamente aqui a letra D, beleza? Ângulos E e G. Nós temos aqui agora um gabarito comentado. Verifique aqui comigo, ó. Tem o desenho lá em cima. De acordo com o desenho acima, podemos perceber que Mário realiza várias trocas de direção. Dentre essas mudanças de direção, estão representados os ângulos retos nos vértices E e G, tá bom? Professor, calma lá. O que é um vértice? Gente, o vértice é justamente aqui, esse pontinho de encontro de duas retas, tá legal? E esse ponto de encontro de duas retas é justamente o ponto que vai formar a abertura do ângulo. E com essa abertura, a gente consegue justamente determinar o seu valor, beleza? Então, a resposta correta dessa questão é a letra D. Perfeito? Compreendido aí, pessoal? Espero que sim. Vamos seguir em frente, então? Vamos para a questão de número 2. Olha lá. A questão de número 2 diz o seguinte. Na figura abaixo, há um conjunto de setores circulares, cujos ângulos centrais são de 90 graus. Ângulos retos, como a gente acabou de ver. Cada setor está com a medida do seu raio indicada. Então, repare que nós temos aí embaixo, tá? Várias partes separadas de um círculo, beleza? E esse número que está dentro de cada parte é justamente o tamanho do raio de cada círculo. Vamos seguir em frente, então. O comando da questão diz o seguinte: agrupando convenientemente esses setores, são obtidos. E aí você tem, a gente vai conseguir obter, então, 3 círculos, no máximo um círculo, 2 círculos e 2 semicírculos, ou 4 círculos. Bem, pessoal, antes da gente voltar aqui para a questão, é importante a gente saber o seguinte: o que são semicírculos? É quando você pega um círculo e tira a sua metade, ou seja, um semicírculo é a metade de um círculo inteiro. Perfeito? Vamos voltar aqui para a questão, então? Acompanhe comigo. Olha lá, nós temos aí, então, os desenhos. Gente, como é que a gente vai fazer para resolver essa questão ou para tentar identificar as partes? Imaginemos que nós temos aqui um quebra-cabeça. E aí você vai ter que montar esse quebra-cabeça. Mas, como é que vai ser a montagem dessas peças? Essa montagem vai ser de acordo com o valor numérico de cada peça. Por quê? Olha lá. Vamos supor aqui, então, que eu tenho um círculo, tá? E esse círculo eu vou dividi-lo em 4 partes. É justamente isso que nós temos aqui nas figuras ao lado, tá legal? A gente tem, então, de alguns círculos inteiros, nós temos 4 partes do mesmo círculo. A gente vai tentar identificá-las, então, justamente de acordo com o seu valor numérico. Então, veja, vamos lá aqui, ó. Vamos começar aqui do número 5. Aqui com o número 5 eu tenho uma parte, eu tenho 2 partes, nós temos 3 partes, nós temos 4 partes. Ora, como a gente acabou de verificar e eu acabei de te mostrar aqui, a gente consegue separar o círculo em 1, 2, 3, 4 partes. Então, se eu tenho aqui na figura ao lado 4 partes com valor numérico igual a 5, é porque então a gente pode montar um círculo inteiro, tá? Cujo raio valerá 5 unidades de medida, beleza? Então aqui já temos um círculo inteiro. Vamos trocar aqui a cor para a gente identificar os outros valores. Vamos agora pegar o círculo cujo valor numérico vale a 4. Então eu tenho uma parte com 4, nós temos aqui 2 partes, 3 partes, 4 partes. Ou seja, essa parte vermelha a gente também conseguiria montar
um círculo inteiro cujo raio seja igual a 4. Perfeito? Seguindo em frente, então, vamos verificar agora outro valor numérico. Vamos pegar aqui o 6. Aqui o 6 eu tenho uma parte, eu tenho duas partes. Opa, calma lá. Se eu tenho somente aqui duas partes, é porque então a gente não tem um círculo completo. Haja visto que, para termos um círculo completo, eu tenho que ter 4 partes, né? Então a gente tem aqui, ó, uma parte, duas partes. Então você verifica que, se eu tenho somente duas partes, então a gente tem aqui a metade de um círculo, ou seja, a gente tem aqui um semicírculo. Falta ainda verificarmos outras partezinhas aqui, ó. Eu tenho um pedaço com valor igual a 3, dois pedaços com valor igual a 3. Verifiquem aqui que, novamente, como nós temos somente duas partezinhas iguais a 3, a gente não pode formar um círculo completo, tá legal? Haja visto que, novamente, é importante você perceber que para a gente formar um círculo completo, eu tenho que ter 4 partes aqui no caso, tá? De figuras. Beleza. Então verifiquem que, vamos lá aqui, com valor igual a 5, eu tenho o círculo completo, com valor igual a 6, completo, com valor igual a 3, eu tenho incompleto, e com valor igual a... Cadê? Não, aqui eu já errei, né? Aqui não é 6, aqui é 4. Ó. Valor aqui igual a 4 é completo, e com valor igual a 6 é incompleto. Beleza? Então vejamos, a gente tem aqui então 2 círculos completos e 2 círculos incompletos, né? Na verdade, então, nós temos 2 semicírculos. Ou seja, a nossa resposta aqui, pessoal, é justamente a letra C, porque nós temos 2 círculos e nós temos aqui 2 semicírculos, tá? E aí você consegue acompanhar comigo aí o gabarito comentado, que a nossa resposta é justamente a letra C. Perfeito? Ok? Compreendido, então? Então, essa questão ela trata da posição e da organização desses círculos mediante os seus ângulos. Até porque cada partezinha dessa, a sua medida é igual a 90 graus. Vamos à próxima questão? Questão 3, olha lá. Ícaro chegou à escola às 16 horas e, ao chegar à escola, ele viu o relógio na parede para confirmar o horário de chegada, de acordo com o desenho abaixo. E você tem um relógio justamente marcando as 4 horas da tarde, tá legal? Vamos seguir em frente então. Nesse momento, o comando diz o seguinte: nesse momento, qual é a medida do ângulo entre esses dois ponteiros? E aí você tem 4 opções de resposta: 30 graus, 60 graus, 120 graus e 240 graus. Então, essa questão aqui, pessoal, ela pede que você analise o valor numérico dos ângulos. Mas, como é que a gente vai fazer isso? Vou te mostrar agora. Vamos voltar aqui para a questão. Então, verifiquem aqui que no relógio, logicamente, tá? A gente tem aqui o relógio dividido em 12 partes, né? Então, a gente tem aqui, ó, o relógio, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Por que que é importante você reparar a quantidade de partes que esse relógio está separado? Porque a gente tem aqui, ó, um círculo completo. É muito importante isso aqui, você tem que saber, tá? Uma volta completa equivale a 360 graus, beleza? Então, o relógio, quando você completa uma volta inteira, você percorre um ângulo igual a 360 graus. E por que que é importante você reparar isso? Justamente porque a gente vai dividir esse relógio em 12 partes.
Haja visto que nós temos aí 12 tracinhos desenhados no relógio, certo? Bem, se eu tenho um valor total de 360 graus divididos em 12 partes, é porque então vai acontecer o seguinte, deixa eu apagar aqui para você compreender melhor, tá? A gente vai então realizar essa divisão, onde, de forma correta, essa divisão vale 30 graus. O que isso quer dizer, esse valor igual a 30 graus? Quer dizer que o valor do ângulo entre dois tracinhos vizinhos, aqui por exemplo, ó, esse ângulo aqui vale 30 graus. Esse ângulo aqui vale 30 graus. Esse ângulo aqui vale 30 graus. Perfeito? Então, o valor do ângulo entre dois traços vizinhos sempre é igual a 30 graus. Beleza? Mas o que acontece? De acordo com a nossa questão aqui, a gente quer saber o valor do ângulo dessa parte aqui, ó, certo? Esse ângulozinho. Para esse caso, então, basta você analisar o seguinte. Basta você verificar entre esses dois ponteiros quantos traços existem entre eles. Então, vamos lá. Fazer aqui a contagem, ó. Eu tenho um traço, dois traços, três traços, quatro traços. Ora, se a distância entre dois traços é 30 graus, e eu tenho aqui no caso 4 traços entre os dois ponteiros, para a gente encontrar o resultado correto, basta fazermos o quê? Basta pegarmos 30 graus e multiplicar por 4. Justamente porque nós temos aí 4 traços entre esses dois ponteiros. Professor, é simples assim? É simples assim, tá? Mas aqui, pessoal, o importante aqui é você lembrar que uma volta completa sempre tem um ângulo igual a 360 graus. Como a questão trata de relógio, geralmente o relógio é dividido em 12 partes, né? E aí, nesse caso, cada partezinha, né, cada traços vizinhos, possui entre eles um ângulo igual a 30 graus, tá? A gente consegue acompanhar aqui que a Escola Estadual Antônio Ferreira está dizendo que a resposta é a letra C, tá bom? Vamos já verificar se é isso mesmo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Próximo passo aqui é resolvermos essa multiplicação. Ora, se 3 vezes 4 é 12, eu vou pegar esse 12 e acrescentar um zero. Então, quer dizer que o ângulo entre esses dois ponteiros vale justamente 120 graus, tá legal? Então, quando o relógio estiver marcando 16 horas, tá? O ângulo entre esses dois ponteiros é igual a 120 graus, tá legal? E aí, com essa ideia, você consegue determinar o valor numérico dos ângulos em qualquer horário que você estiver estudando, tá? Basta você verificar a posição dos ponteiros e quantos traços existem entre eles. E aí verifiquem que a gente tem aqui nossas alternativas, tá? 30, 60, 120, 240. Então, mediante isso, a nossa resposta aqui é a letra D. Olha lá, pessoal da Escola Estadual Antônio Ferreira. Desculpa, pessoal, olha só. Então, aqui a nossa resposta é a letra C, tá? Eu já verifiquei errado aqui, foi erro meu, tá bom? Então, nossa resposta é 120 graus, até porque 30 vezes 4 é igual a 120, perfeito? E aí nós temos o nosso gabarito confirmando justamente isso, ó, que a nossa resposta vale 120 graus. Perfeito, pessoal? Foi só um lapso aqui que eu cometi, tá? Mas corrigi a tempo e vamos agora, então, seguir em frente para a próxima questão. A questão de número 4 diz o seguinte, ó, questão do Saresp 2007. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Na situação descrita pela figura, você tem a figura aí embaixo, tá bom? Admita que o limpador está girando em sentido horário, ou seja,
da sua esquerda para a sua direita. Vamos seguir em frente. O comando da questão diz o seguinte: calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo, ou seja, para que, no caso, o limpador vá do ponto inicial até o ponto final. E aí, o valor desse ângulo, ele tem aí uma das 4 alternativas. Ele pode ser igual a 50 graus, ele pode ser igual a 120 graus, 140 graus ou 160 graus. Perfeito? Vamos voltar aqui para essa questão, então. Você tem, então, aí, tá? A figura, perfeito? Aqui eu vou identificar para ti, ó, o ponto inicial, vamos supor aqui, tá? Vou chamar de ponto A. E nós temos aqui o ponto final, perfeito? Quando você estiver lendo a questão, você vai se deparar aqui com o seguinte: ângulo raso. Um ângulo raso, pessoal, ele recebe essa classificação toda vez que o seu valor numérico for igual a 180 graus. Então, quer dizer o seguinte, que quando você caminhar do ponto A até o ponto B, ou vice-versa até, tá? Do ponto B ao ponto A, você estará, no caso aí, realizando uma angulação igual a 180 graus. O que a nossa figura está informando aí? Ela está te mostrando que, aqui eu vou chamar de ponto C, tá bom? Desse ponto A até o ponto C, você percorreu uma angulação igual a 40 graus. Mas a questão, ela não quer saber disso. Ela quer saber qual o valor do ângulo que falta para você chegar do ponto A até o ponto B. Perfeito? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu sei o seguinte: eu sei que o movimento completo ele vai se dar quando o ângulo for igual a 180 graus, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Esse ângulo aqui, que eu não sei o seu valor ainda, eu vou chamá-lo de x. Por que de x, professor? Porque eu quero, pessoal. Você pode chamar de x, de a, de b, de c, tanto faz, tá? Eu estou chamando de x. O que nós sabemos aqui? Nós sabemos que se a gente somar esses dois valores, ou seja, se eu somar o 40 graus com o valor de x, a gente vai chegar ao total de meia volta, ou seja, a gente vai chegar ao valor equivalente a um ângulo raso, que vale justamente 180 graus. Perfeito? Então, aqui nesse caso, basta a gente montar uma equação. Reparem, eu tenho 40 graus, mais o valor de x que eu não sei. A soma dos dois vale 180 graus. Reparem agora, gente, que vocês têm aí uma equação. Olha lá, o aluno Wanderson Silva, é isso? Ele está dizendo que a nossa resposta é a letra D. Será? Vamos lá aqui, olha lá, gente. A participação aqui está bombando, ó. Beatriz Barros também disse que a resposta é a letra D. Beleza? Jonathan Silva Prestes também disse que a resposta é a letra D. Bacana, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Escola João Bosco com a aluna Ariane está dizendo que a resposta é a letra D. Olha lá, então. A gente tem aqui 3 respostas com a letra C e uma resposta com a letra D. Quem será que está correto? Vamos verificar agora. Bem, como eu tenho uma equação, o principal objetivo aqui é nós encontrarmos o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu vou deixá-lo sozinho do lado esquerdo da igualdade e todo mundo que está com ele deverá passar para o lado direito. Lembrando que, se esse 40 graus está somando x, ele deverá passar para o outro lado, subtraindo. E aí, gente, aqui basta saber calcular. Ou seja, a gente tem 180 menos 40. 180 menos 40 é 140. Ou seja, a nossa resposta aqui, então, é justamente a letra C, gente. 140 graus, tá?
Verifiquem que, para que a resposta seja igual a 160, que é o que a maioria disse, a gente tinha que ter a igualdade igual a 200, o que não acontece, perfeito? E aí, com essa questão aqui, a gente vai chegando agora ao final da nossa aula, mas antes, vamos aqui para o nosso momento, tá? Vamos aqui para o nosso momento de revisão. Acompanhe comigo. Beleza, pessoal. Então, na hora de encerramento, vamos aqui a um breve resumo do que a gente estudou nessas questões, tá? Que é justamente o valor dos ângulos e a nomenclatura de cada um deles. Começando ali em cima do canto superior esquerdo, a gente tem um ângulo reto, onde ele recebe esse nome justamente quando o seu valor for igual a 90 graus. Seguindo em sentido horário, a gente tem um ângulo obtuso. Um ângulo será chamado de obtuso toda vez que o seu valor numérico for maior que 90 graus e menor que 180 graus. Belezinha? Seguindo em frente, nós temos abaixo um ângulo raso. Um ângulo raso, ele recebe esse nome toda vez que o seu valor numérico do ângulo for igual a 180 graus, ou seja, equivale a um semicírculo, tá bom? O ângulo completo é quando você completa, no caso, uma volta. E toda vez que você completar uma volta, o ângulo dele valerá 360 graus. Aqui ao lado esquerdo agora a gente tem um ângulo côncavo. Um ângulo é chamado de côncavo toda vez que o seu valor numérico for maior que 180 graus e menor que 360 graus, tá legal? E finalmente, nós temos aqui o ângulo agudo. O ângulo agudo é um ângulo equivalente a quem? É um ângulo cujo valor numérico ele vai ser maior que 0 graus e menor que 90 graus. Se você tiver alguma dificuldade, faz o seguinte, pega teu dedo, tá? Faz a letra L. Se você abrir o dedo, você vai ter aqui um ângulo obtuso. Se você fechar o dedo, você vai ter aqui o ângulo agudo, tá bom? Por que é importante a gente saber essa nomenclatura e o valor dos ângulos? Justamente porque você reparou aqui nas nossas questões que nem sempre os valores numéricos dos ângulos serão dados na questão. Ele pode te dar a classificação, tá? Nós tivemos aqui então questão onde ela informou sobre ângulo raso, onde o seu valor você deve saber que é igual a 180 graus, e nós tivemos aqui questão também que informou sobre o ângulo reto. Ah, professor, mas eu não sei a nomenclatura e o valor numérico. Então é bom que você estude e que você aprenda, tá? A classificação e o valor numérico referente a cada um desses ângulos. Agora, pessoal, é lógico que de repente, se você tiver na questão um ângulo, por exemplo, igual a 80 graus, como ele não recebe uma classificação exata, esse valor numérico, se a questão pedir que você envolva ele em algum tipo de cálculo, ela tem que te dar esse valor, tá legal? O que nós temos aqui são alguns ângulos específicos. Por exemplo, aqui no caso, ó, ângulo reto é o ângulo de 90 graus, ângulo raso é o ângulo de 180 graus e o ângulo completo é o ângulo de 360 graus, tá bom? Qualquer ângulo diferente desses valores, a questão tem que te informar para que você consiga envolvê-los num cálculo e encontrar o resultado correto, dependendo do que a questão está te pedindo, perfeito? Então, a nossa aula aqui foi justamente sobre os ângulos. Esses ângulos podem estar envolvidos em triângulos, quadriláteros ou qualquer outro tipo de figura dentro da geometria, tá legal? Espero então que vocês tenham compreendido aqui a aula, gostado também aqui da explicação, tá legal? E agora a gente vai para o nosso momento de encerramento da aula. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.